E aí, galera? Mais um Bíblia Live. Ele está testando o som. Mais um Bíblia Live. Deu bom. Faz não. Boa tarde, galera. Vamos começar mais uma live. Que Papai do Céu possa visitar o coração de cada pessoa que está assistindo, cada pessoa que vai assistir depois. Compartilhem, vamos divulgar a palavra do nosso Pai. E é isso aí. Vai, amor. Oi, criaturinha. Eu tenho vergonha de falar com Faz estranhos. 10 anos que faz Bíblia Live. Tem Eu ia falar que não é pra mim falar com estranhos. Galera, então, mais uma vez, nós vamos lá começar o terceiro Bíblia Live do ano. E vocês perderam os Bíblia Lives passados, não fiquem tristes que a gente tem eles no YouTube disponível para vocês. Depois a gente coloca o link ali embaixo para vocês terem acesso. Na página ficou também, na página do Facebook ficou o segundo Bíblia Live também, então se vocês quiserem conferir, ele está no modo público. Bom, hoje nós vamos ir para uma outra carta, a carta aos Colossenses. Bom, você pode estar se perguntando por que a gente não deu continuidade às outras cartas, mas apesar de a gente ter falado no Bíblia Live passado que tinha um conteúdo específico, onde Paulo, por exemplo, falava com os cristãos que estavam naquele lugar determinado, isso eu espero que aquelas cartas, aquela introdução que a gente fez, ali daquelas primeiras cartas, inspirem vocês também a lerem as outras cartas. Mas sempre pedindo a Deus sabedoria para conseguir interpretar essas escrituras às quais hoje nós temos acesso. Hoje eu estava refletindo mais uma vez, se nós não conseguíssemos ter o Evangelho em nossas mãos, o quão perdido nós estaríamos. E realmente nós conseguimos ver que, poxa, teve pessoas que lutaram realmente para que hoje o nome de Jesus fosse glorificado em todos os cantos da terra, vamos dizer assim. E ainda assim tem pessoas que dão a sua vida por ele. Bom, então se vocês puderem acompanhar também na carta de Colossenses, ela só tem quatro capítulos, vai ficar bem facinho. Bom, começando então. No versículo 1, primeira carta aos Colossenses, na verdade é a única carta aos Colossenses. Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Graças a vós e paz da parte de Deus nosso Pai. Bom, aqui eu vou abrir vários parênteses nessa carta, principalmente no primeiro e segundo capítulo, que nós vemos que Paulo ele escreve essas cartas em direção a algumas pessoas. Assim como nós falamos na Bíblia Live passado, Paulo ele tem o cuidado de tentar resolver alguns assuntos e deixar algumas coisas claras para as pessoas que estavam habitando em determinada região. Assim foi como nas cartas que a gente já leu. Bom, continuando no versículo 3 de Colossenses. Graças damos a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Jesus Cristo, e do amor que tendes a todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, frutificando e crescendo. Assim, como entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade, segundo aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que por nós é fiel ministro de Cristo, o qual também nos declarou o vosso amor no Espírito. Bom, nós vimos aqui, muito provavelmente pela interpretação que eu tive no momento e um pouco e quando nós estávamos estudando a palavra,
que tinha esse fiel lá que justamente, não sei se tecnicamente eles chamavam, porque na carta não diz de pastor ou alguém responsável pelas pessoas que estavam lá, não um responsável em mandar, mas um responsável em pregar, em partilhar a mensagem. E, inclusive, essas pessoas eram responsáveis em se organizar para defender certas questões que tinham muitas pessoas que pregavam outro evangelho ou tentavam adicionar coisas ao evangelho. E nós vemos aqui que Paulo ele sempre foi muito carinhoso nas cartas dele, falando do amor de Deus, falando do amor de Cristo, enfatizando a parte que é tocante ao Senhor Jesus Cristo, que foi Ele que morreu por nós, que foi Ele que ressuscitou, e enfim. Continuando no versículo 9, ele coloca: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Bom, aqui ele já abre como se fosse até uma bênção, uma oração pelos fiéis que estavam lá, e pedindo, exortando-os a que vivessem de maneira digna. E mais para frente a gente vai ver um pouco dessa maneira digna que ele tem falado. No versículo 13, continua. Lembrando do versículo 12, ele está dando graças ao Pai. Continuando no 13, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Bom, abrindo um parênteses aqui, nós vemos no versículo 13 e 14 do primeiro capítulo da carta de Colossenses, que realmente, olha, Paulo dá uma ênfase bastante grande para o que Cristo alcançou conosco. Lembrando que ele provavelmente vai fazer ali no futuro uma comparação em todas as cartas dele com a morte e com a vida. O que seria nós antes de Cristo, vamos dizer assim, sem ele, o que seria depois de Cristo. Então, continuando ali no versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Também ele é o cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. E vós também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis. Bom, nessa parte aqui nós conseguimos ver onde Paulo tenta dar uma ênfase no que realmente Jesus tinha feito. Pelo menos uma pequena parte do que Jesus tinha feito, que já é onde ele destruiu a inimizade que nós tínhamos com Deus pela nossa própria desobediência. Não na questão de nós não conseguirmos obedecer à lei a qual nos estava imposta por algumas, como é que eu vou dizer, por alguns mandamentos que foram inclusos dentro da palavra de Deus ou dentro das ordenanças, para que nós tentássemos cumprir e bem no fim nós nos perdêssemos nisso, porque se nós olharmos a história da igreja ou a história dessas pessoas e até mesmo das cartas, Paulo ele vai falar bastante sobre a lei. Paulo vai falar bastante sobre que nós não conseguimos cumprir com essas leis. E ele fala a diferença de nós vivermos também pela lei e pelo Espírito. E ele fala o quanto falho nós somos na questão de viver pela lei.
Então, quando no versículo 22 ele fala sobre que nós vamos nos apresentar santos, sem defeitos e irrepreensíveis, não quer dizer que nós estamos sujeitos a não errar mais. Ou a quando nós temos Cristo agora no nosso colar, agora a gente se tornou uma pessoa totalmente diferente. Bom, tem um motivo porque a Bíblia nos chama de santos, e esse sem defeito e irrepreensíveis ele vai explicar lá no final da carta, e nós já lemos um pouco na primeira carta de João e na primeira Pedro, onde nós vemos realmente o que Jesus pediu para nós, se é para, de repente, nós termos esse nome aqui, ou se é para nós fazermos da fé e do seu sacrifício um exemplo prático do amor que ele demonstrou com nós, do perdão que ele demonstrou com nós, com a misericórdia que Deus demonstrou conosco. Continuando no versículo 23, ele continua: se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Bom, ele coloca essa primeira introdução e ele fala bastante da fé. Bom, se nós olharmos a história de Paulo e o que ele gostaria de dizer com as cartas, algumas das coisas, era justamente, ele falava bastante do evangelho, das boas novas, onde essas boas novas eram pregadas. Bom, existe um contexto onde nós vemos pessoas que, por exemplo, quando os maridos saíam para a guerra, famílias que ficavam em casa esperando, e se de repente eles perdessem a guerra ou esses pais morressem, essas pessoas eram vendidas como escravas. E o evangelho, ele chegava como uma carta dizendo: olha, a gente ganhou a guerra, vocês não vão ser vendidos como escravo. E isso era uma boa nova, isso era uma mensagem. Aquela carta que chegava era o evangelho. E hoje em dia nós temos o evangelho aqui na nossa mão. Essas são as boas novas, dizendo: olha, eu sei que vocês têm esse desejo de cumprir, de repente fazer, mas Cristo fez por nós. Pode ser que você ache injusto, pode ser que você ache que de repente você não merecia isso, e eu acho que isso é uma coisa fundamental para o cristão, a gente não se achar merecedor de alguma coisa, não se achar que foi alguma coisa que a gente fez que atraiu Cristo para a nossa vida, mas foi Ele que nos ofereceu a mão, que nos estendeu a mão. Pode ser que realmente foi através de algumas pessoas que iluminaram o nosso caminho, mas foi porque elas mostraram a Ele e não a elas mesmas. Se nós mostrássemos o nosso próprio reflexo, ele estaria ofuscado, mas se nós mostramos o reflexo de Cristo, aí as coisas acontecem bem diferente. Continuando no versículo 24: agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Bom, só abrindo um parênteses aqui, nós sabemos que Paulo ele foi preso e ele sofreu várias coisas que não merecia. Ele teria porte para chegar em algum lugar e dizer assim: olha, eu sou cidadão romano, eu não vou ser preso não. Mas ele sofreu com as cadeias, até ele vai citar nas cadeias, eu acho que vai ser um pouquinho mais para frente, e mostrando que realmente foi uma pessoa que sofreu por aquilo que ela acreditava, por aquilo que ela pregava. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos fazer realmente isso, mas tem coisas mais simples, talvez que Deus se agrade dentro do nosso meio e ao nosso redor, que a gente pode fazer e de repente a gente não está fazendo. E, bom, continuando, no versículo 25, ele continua, né? Da qual eu fui constituído ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, a fim de cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aqui ele já dá uma explicação. A qual nós anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso também trabalho, lutando segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Bom, Paulo não tinha nenhuma dúvida do que ele pregava. Ele pregava convicto, tanto que os seus sofrimentos não foram nada a princípio, porque ele mesmo cria em Jesus Cristo e cria na palavra da salvação.
Se nós conseguirmos analisar um pouquinho, somente o que Paulo passou, não vou colocar para vocês o sacrifício de Cristo, porque realmente quando nós vemos tamanho sofrimento e do jeito que aconteceram as coisas, nós vemos, poxa, o quanto os homens são maus. Mas nós vemos pessoas que estão, só por alguém pensar diferente, já estão colocando essa pessoa na cadeia, já estão dando chicotadas nas costas dele, já estão fazendo isso com ele, e tecnicamente isso fere alguns princípios aos quais Jesus colocou para nós, como o amor. E isso vem de encontro com várias situações da nossa vida e da vida que, no caso, nós temos vivido e visto lá fora. Eu digo lá fora porque nós estamos lá também. Quando nós pisamos lá fora, às vezes nós temos medo de não digo que você tem que sair gritando por aí, eu sou cristão, olha, tal. Mas no caso, nós temos medo às vezes de fazer as coisas boas, de fazer o bem, de doar isso, porque nós sabemos que tem pessoas que elas podem olhar para o que nós estamos fazendo e serem as primeiras a jogar pedras. E muitas vezes as pessoas nem precisam estar tão longe de nós assim. Continuando, no capítulo 2 de Colossenses, está escrito: Pois quero que saibais quão grande luta tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram a minha pessoa, para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor, e enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque, ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Bom, aqui dá para ver que ele não coloca nenhuma palavra sobre si, dizendo na questão de, eu sou grande, vocês têm que seguir a mim. Quando ele disse, ainda inclusive em uma das suas cartas, imitem a mim, não era porque ele era o bonzão, ele era isso aqui, ou alguma coisa assim. Era justamente porque, e ele complementou a frase dizendo, porque eu imito a Cristo. E não necessariamente somente a ele. Quando nós dizemos que, nossa, essa pessoa é tão cheia do Espírito, ou alguma coisa assim, não colocando dentro da religião, é uma pessoa que nós vemos uma diferença nela. Obviamente, o nosso eu pode acreditar que, de repente, essa pessoa aí só está fingindo, é uma aparência só, mas no próprio Evangelho nós vemos que, pelos frutos dessa pessoa, nós vamos conhecê-la. Então, e não quer dizer que de repente vai estar tudo à mostra, até porque o nosso desejo é servir as pessoas e não julgá-las. Então, de repente a gente tem que parar com essa história de tipo, fulano fez isso ou fulano fez aquilo, e realmente ver, poxa, o que Jesus realmente pediu para nós. E não quer dizer que a gente não possa julgar o que é justo, o que não é justo, ou o que aparenta ser certo do que não é. Porque quando alguém vem com uma palavra sobre o Evangelho, a qual contradiz ele mesmo, ou é totalmente fora do Evangelho, nós vamos ter um conhecimento, nós vamos ter discernimento de repente o que aquela pessoa está falando não condiz muito com o que Jesus estava falando, o que Jesus estava propondo. Hoje em dia nós vemos muito as pessoas que estão tendo uma necessidade e procuram certos lugares, procuram certas pessoas, justamente para alcançar aquele objetivo. É claro que muitas vezes Deus se compadece dessas pessoas e me realiza um milagre, dá o que aquela pessoa está querendo, mas isso às vezes gera culpa nas pessoas, às vezes gera medo nas pessoas. Às vezes nós olhamos para Deus e achamos, poxa, se eu não fizer assim, ele vai me jogar no inferno, ele vai não sei o que. Se eu não sair do meu trabalho e agora virar trabalhar agora na obra de Deus, ele vai me matar, alguma coisa assim. E eu vejo que, poxa, tem tantas pessoas que realmente às vezes estão seguindo a Deus por medo do que por amor, que às vezes nos deixa triste. E eu digo isso porque muitos de nós temos pregado um evangelho que leva as pessoas ao medo, leva as pessoas ao engano, leva essas mesmas pessoas a se distanciarem de Cristo. E quando
eu digo isso não é de repente para apontar o dedo para ninguém, mas é para apontar para nós. Será que eu e a Daís aqui, tipo, estão pregando, sei lá, um evangelho que desagrade a Cristo? Esse ano nós estamos com uma nova metodologia de ler as cartas. A princípio, nós vamos fazer também as reflexões delas. Mas será que nós estamos fazendo o que Jesus gostaria que nós fizéssemos? Será que quando desligar esse vídeo aí, nós vamos sair daqui e ser realmente discípulos de Jesus? Será que nós não vamos dizer assim, ó, venha pra cá, faça isso, faça aquilo? Porque nós achamos isso, porque nós achamos aquilo. E nós sabemos que teve homens aqui, ditos na Bíblia, que gritaram crucifica-o, que seguiram muito mais as doutrinas dos homens do que a doutrina de Cristo. E daí vem o meu entristecer. Continuando, no segundo capítulo de Colossenses, no versículo 6, fala: portanto, assim como recebestes a Cristo, o Senhor, assim também nele andai, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como foste ensinados, abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e tendes a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, no despojado do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Bom, abrindo outro parênteses aqui, nós vemos que um costume que era cultural era a circuncisão, as pessoas levarem... agora eu não lembro se relativamente era primogênito, mas eles levavam eles ao templo, às sinagogas, para serem circuncidados ao 8º dia, onde era um costume e relativamente uma lei judaica. E Paulo fala bastante, principalmente em Gálatas, é outra carta, mas no caso sobre o que seria, o que Cristo trouxe para a gente. E ele ofereceu para a gente a salvação. Então, quando alguém, por exemplo, falar para você, olha, por esse meio aqui, ó, o sacrifício de Cristo parece bobo, mas às vezes é assim, ó, o sacrifício de Cristo não foi completo. Você vai precisar fazer mais isso para que o sacrifício de Cristo seja completo e a gente adquira a salvação. Uma característica de nós fazermos o bem e demonstrarmos uma fé prática não é necessariamente nós produzirmos uma salvação com as nossas mãos. Se nós fazemos é porque nós servimos a Deus e nós servimos as outras pessoas. Uma maneira de repente, nós servimos a Deus é servir as outras pessoas. E quando ele fala em tendo sido sepultados com ele no batismo, não quer dizer, de repente, o batismo físico das águas, mas está falando lá em Atos, que a gente teve o batismo da igreja, onde foi o batismo das pessoas que estavam lá em sua volta, e aconteceram coisas realmente, vamos dizer assim, que nós precisamos ter um pouquinho de fé para acreditar, e é desse batismo, pelo menos, que ele fala aqui, né? Não estou falando de outros batismos de outra coisa que possa acontecer, mas eu estou só mencionando que esse não é o batismo físico, esse está falando do batismo da igreja. Então nós fomos chamados à igreja, nós fomos chamados a entrarmos nesse corpo, a sermos esse corpo. Lembrando sempre que ele enfatiza que Cristo é a cabeça do corpo, né? Lembrando de alguns pregadores, né, que talvez não sejam tão calminhos, eles justamente falam, Cristo é o cabeça, dali para baixo é corpo. Mas não é para diminuirmos nós. É para mostrarmos que nós temos que estar unidos. É para mostrar que nós, para darmos um passo, nós tem que sair daqui, que é o cabeça. Ele vai passar por várias partes, começando no cérebro, pode ser só uma sinapse, onde nós vamos pensar, onde Cristo vai nos mover, e nós vamos conseguir
com o auxílio dessa parte, da outra parte, do nosso pé, do nosso corpo, do nosso abdômen, do nosso equilíbrio, conseguir dar esse passo para frente. Mas enquanto o meu pé não se mover, o meu pé não fazer o trabalho, pode ser que esse passo não saia direito. E por esse passo não sair direito, é talvez porque o meu pé não esteja ouvindo a cabeça que é Cristo. É claro que esse é só um exemplo de como ser corpo dentro dos ensinamentos de Cristo. E nós vemos o quão falhos nós somos. Bom, continuando, ele dá uma ênfase muito mais forte e dá vontade, às vezes, de a gente dizer, meu Deus, vamos parar tudo e vamos começar de novo. Onde ele fala, continuando ali, né? Tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fossem ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. Não vou me prolongar, mas parece que, relativamente, a gente não acredita na palavra de Deus, a gente não acredita no que está escrito aqui. E nós buscamos outros meios pelo qual nós podemos satisfazer ou conseguir nos engrandecer ou alguma coisa assim. Mas lembra que a maior coisa que venceu o homem não foi a decisão de Deus, ou Deus ser mal, ou Deus nos jogar do paraíso, ou tirar o paraíso da gente, depende da tua interpretação. Mas no caso, foi o nosso orgulho. Porque quando ele mandou os profetas para falar, se humilhem debaixo da potente mão de Deus, a gente pensou, nossa, mas agora a gente vai ter que ir de joelho com a cara no pó. Mas lembrando dessa palavra humilhar, a gente pensa na humildade. E totalmente no que se diz oposto a ele, o orgulho. Nós somos vencidos pelo orgulho de não pedir perdão, pelo orgulho de eu não vou fazer isso, isso aqui, sabe? Sendo que nós poderíamos estar salvando muito mais vidas hoje. Porque pode parecer besteira, mas de repente pessoas que resistem ao evangelho, eu não estou falando que todo mundo, vem cá gente, todo mundo tem que aceitar o evangelho para ser todo mundo igual. Não. Dentro do evangelho, dentro do corpo, tem pessoas com funções diferentes, tem pessoas que pensam diferente, tem pessoas que são mais cabeça dura, tem pessoas que são menos cabeça dura, tem pessoas que são mais calmas, tem pessoas que são um pouquinho mais nervosas. Mas Paulo já escrevia isso para advertir-nos sobre algumas coisas. Continuando então. Bom, só vou ler de novo aqui, onde fala, e a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-o na cruz. E aí está a nossa dívida, sabe? Quando eu falei do sacrifício, que às vezes a gente tenta, o sacrifício de Cristo não foi bastante, a gente tenta sacrificar, fazer outras coisas, até pode ser com uma boa intenção, e a gente perceber que, poxa, olha o que ele fez, mas realmente o amor dele se demonstra nisso. Nós não merecíamos esse perdão de fato. Mas não é outra coisa que vai nos entregar a salvação, senão ele, pelo meio dele e por ele. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Onde aquele homem disse, eu lavo as minhas mãos, ele expôs todas essas pessoas que estavam no controle ao qual tomaram decisões dizendo, olha, eu não vou lavar as minhas mãos aqui, vamos deixar que o povo decide aqui agora. Vou mandar ele para outra pessoa decidir. E entregaram na cruz. Pode ser esse que seja o plano de Deus. Pode ser esse que tenha sido realmente o plano de Deus. E foi o plano de Deus. Parte do plano de Deus. Mas nós, tão cheios de religiosidade naquela época, não enxergamos. E não o reconhecemos. E parece que depois de tanto tempo, por mais que a gente estude, por mais que a gente vá atrás, a gente tem dificuldade em acreditar em algumas coisas.
Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Bom, esses versículos parece que eles não fecham muito com a lógica do que estava sendo pregado aqui. Mas eles acabam fechando porque parece que Paulo está falando de algumas coisas que estavam acontecendo em Colossos. Então ele consegue enxergar e saber pelo meio do pastor ou da pessoa que estava cuidando lá da época, cuidando daquelas pessoas na época, e informando que alguns problemas estavam acontecendo. E nós vemos hoje as pessoas brigando pelo Natal, as pessoas brigando pela Páscoa, as pessoas brigando por algumas datas comemorativas, a festa de luas novas, sabe? É nítido algumas festas e algumas datas que foram colocadas, apesar de ser provavelmente muito perto de Constantino, ele ter organizado essa parte de comemorar algumas coisas em determinada data ou em determinada parte do ano. Mas nós vemos que era uma chance de nós evangelizarmos. E Paulo vai falar nas cartas dele, dizendo, olha, não perca a oportunidade de falar a todo homem sobre o evangelho de Cristo, sobre Jesus. E ele coloca aqui, que são sombra das coisas vindouras. E ele coloca justamente essa parte, mais é o corpo de Cristo, né? Colocando no contexto, nós sabemos que provavelmente essas coisas ainda vão continuar acontecendo no futuro. E Paulo já sabia disso. Talvez não tenha sido como é que eu vou dizer, uma revelação, porque às vezes nesse nosso meio religioso nós aprendemos tantas coisas, mas é uma coisa clara, dentre que se nós prestarmos atenção nas parábolas de Jesus, por exemplo, nós sabemos que ele pregou sobre o joio e o trigo. E eu sei que é difícil às vezes nós nos compararmos com essas parábolas, porque nós temos que nos medir, mas não é para nós julgar os outros, é para a gente olhar para a gente mesmo. Eu sei que parece um pouco difícil, mas quando nós damos um pouquinho mais de atenção ao que Jesus falou, a gente consegue compreender o restante da Bíblia. A gente consegue compreender o apóstolo Paulo falando sobre alguma coisa. A gente consegue entender o que Isaías disse de repente sobre isso, sobre aquilo. Porque quando nós lemos a Bíblia somente como um livro, é difícil nós interpretarmos ela. Mas quando nós temos, sem querer... como é que eu vou dizer? Marquei meu reloginho. Sem querer colocar isso de uma linha sistemática, quando nós temos Jesus como centro da nossa vida e como interpretação das Escrituras, que foi por ele, para ele, enfim, nós conseguimos realmente pensar, poxa, aí está um sentido legal. É Jesus que é a minha chave hermenêutica. É através de Jesus que eu consigo entender a Bíblia. Porque senão todo o restante é sombra mesmo. Eu penso isso, vejo isso, vi grandes homens que fizeram bastante coisas. Nossa, eu vi um Deus que disse assim, olha, sai de lado que eu vou soprar. E aí nós, partindo de nós, dizendo, olha, eu acho melhor não, Deus, seja misericordioso. E Deus, claro, que não tinha misericórdia naquela época, porque o Deus do Velho Testamento é um monstro, né? Se nós não tivéssemos Jesus, nós não íamos entender isso. Nós não íamos entender que Deus já estava sendo misericordioso. Em que realmente Ele não ia soprar e destruir ninguém. Que de nós não ia surgir, até surgiu, né, nesse caso, a esperança de olha, a gente propor dizendo, poxa, Deus tem misericórdia. E Deus teve misericórdia. Mas se aquelas palavras não tivessem saído da boca dele, Deus saberia que estava no coração dele também. Porque é Deus quem tem o poder de esquadrinhar esses mesmos corações. Continuando no versículo 18, a gente consegue ver isso claramente nesse evangelho, no caso nessa carta. Ninguém atue como árbitro contra vós, afetando humildade ou culto aos anjos, firmando-se em coisas que tenha visto, inchado vãmente pelo seu entendimento carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Então, nós já ouvimos isso várias vezes, mas quem dá o crescimento é Deus.
E isso leva a gente a pensar. Essas nossas estruturas teológicas, elas têm construído alguma coisa em cima de Cristo? Em cima do versículo que aquele Deus de justiça é um Deus de amor? Então, continuando. Se morrestes com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujestais ainda a ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como, não toque, não prove, não manuseie, as quais todas hão de perecer pelo uso. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, eu vou ler de novo. Se morrestes com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sugestais ainda ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como, não toque, não proves, não manuseie, as quais todas hão de perecer pelo uso. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Lembra por que nós caímos? Lembra por que quando Jesus veio aqui nós não o reconhecemos? Continuando. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. De fato, nós temos uma natureza pecaminosa e quando nós olhamos para algumas coisas que nós fazemos, eu não quero jogar isso para cima de instituições, mas para eu e você, para mim. Se eu olhar, às vezes, as coisas que eu tento fazer, parece que tipo assim, eu vou fazer isso para as pessoas verem que, olha, eu sou desse grupo, ou eu sou realmente, eu sou de Jesus. A gente está fazendo Bíblia Live para vocês verem que a gente é de Jesus. Mas quando nós começamos a refletir realmente sobre algumas coisas, será que isso tem valor? Será que é por isso que a gente faz o Bíblia Live? Será que é por isso que a gente prega? Será que é por isso que a gente ora? Lembre-se do publicano e um certo homem que estava no templo, ao qual orava alto na sinagoga. Aliás, eu não vou colocar esse porque em algumas traduções estava como arrazoava em si mesmo. Então ele pensava em si mesmo, ele orava em si, não com a voz alta. Mas era um costume daquela época também, nós fazemos orações longas para que todo mundo visse e visse que nós éramos espirituais. Mas no caso aquele homem também falou no seu coração, onde olhou para outro homem que estava de joelho, prostrado ao chão e disse, nossa, ainda bem que não sou como esse homem. Eu faço isso, eu faço aquilo. E poderia até ser, e pode ser, que Jesus não aboliu algumas coisas dentre nós, dentre o que Deus pediu ou o que Deus se agradou. Mas, quando nós olhamos às vezes os tantos de sacrifícios que nós tentamos cumprir, apenas por uma imagem, ou por nós queremos, como é que eu vou dizer, realmente aparecer mesmo, nós vemos que, poxa, alguma coisa está errada aí. E é aí que vários homens caem. É aí que nós caímos. No orgulho. Porque o problema é que realmente, às vezes nós achamos que Deus é o nosso devedor. E aqui o apóstolo Paulo coloca como ele que rompeu a dívida. Nós achamos que, por nós orarmos, Deus tem que nos dar isso. Deus tem que nos dar aquilo. Mas, em várias partes do Evangelho, fala sobre a gente orar por qual seria a vontade dele. E não, Dudu, mas você está dizendo que é errado isso, é errado aquilo. Não. Eu não estou dizendo que você não tem que buscar o conhecimento, eu não estou dizendo que você não tem que orar por alguma coisa que você queira. Não é essa a questão. Mas é nós refletirmos se nós estamos orando por isso, pelo quê? Será que realmente eu estou orando por um carro novo? Para que eu tenha uma melhor condição, de repente, para levar alguém em algum lugar? Para eu ter esse carro aí para eu conseguir ter mais conforto para minha família? Ou em algum sentido assim? Ou eu estou orando porque eu estou com inveja do vizinho que tem um carro melhor? É sempre o sentido, a essência, o que tira do coração. Não adianta a gente pegar as flores mais bonitas do campo e oferecer a Deus. Sendo que se aquilo não for de coração, nada vai adiantar.
A gente fazer um grande evento, alguma coisa assim, mas se não for de coração, não vai adiantar. A gente vai fazer eventos? Vai. A gente vai fazer isso? Vamos. Nós vamos orar pelas pessoas? Nós vamos fazer isso. Mas que seja de coração. Agora, pense um pouquinho no que nós tínhamos falado antes. E se essas pessoas forem servirem a Deus por medo? Pode até sair a oração com as palavras mais bonitas, porque essa pessoa tem uma boa dicção, essa pessoa fala bem, essa pessoa, nossa. Mas e o que resta em nós? Qual é a essência que vai alcançar aquela pessoa? Eu não estou dizendo que o poder está em nós, porque se a fé dela for grande ou a fé dela for em Jesus, ela não precisa de um intermediário para ela ser curada. Mas a nossa fé e a nossa motivação tem que ser nele, e por ele, e para ele. Continuando. No capítulo 3 de Colossenses. Aqui até o título da Bíblia, nós sabemos que esses títulos eles são colocados pelos organizadores dos aplicativos, mas no caso fala assim: se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Bom, aqui eu vou abrir um parênteses, que ontem a gente até viu uma pregação que falava sobre essa questão da prostituição, que não é necessariamente por uma mulher ou um homem que vende o seu corpo por sexo, mas é justamente, ele colocou um fator só, né? Mas eu não vou citá-lo porque eu tenho uma opinião diferente dele. Mas no caso, nessa questão, nós vemos que nós estamos às vezes usando o evangelho para vender pessoas, para vender coisas, para vender milagres, para vender isso, para vender aquilo, para ajuntar tesouros para nós. E quando nós olhamos realmente para a essência do evangelho, nós sabemos que nós não temos que juntar essas coisas. Ah, Dudu, então não posso ter o meu carrinho, não posso ter isso, não posso ter aquilo. Poxa, você pode com certeza. Mas dentro do que Jesus pregou pra gente, a gente tem dado mais atenção a isso, de repente, ao ajudar uma pessoa, ou do que ajudar uma pessoa necessitada? E é isso que nos confronta. Como nós temos vivido? Ah, Dudu, então você está dizendo que eu tenho que viver assim? Não, é o evangelho que está dizendo para você. É o evangelho que está me confrontando. É o evangelho que está dizendo isso para mim. É as palavras de Jesus. Seja no julgar, seja no caminhar mais uma milha, seja no dar outra face. Ah, Dudu, mas eu te conheço, você já cometeu erros, vários. Mas eu tenho tentado melhorar. Ah, Dudu, mas tem umas pessoas aí que pregam que, olha, depois que a gente se converter realmente, a gente não vai ter essa luta contra a carne. Olha, desculpe, mas Paulo fala que a gente vai. Paulo está falando nos seus evangelhos que a gente vai. E que é provável que a gente tenha essa luta até o fim dos nossos dias. Mas quem faz nos perseverar e continuar é Jesus. Aquele que está dividindo o fardo com a gente. Aquele que trocou o fardo. Aquele que deu o fardo mais leve para nós e carregou o mais pesado. Aquele que diz, ó, o jugo aqui que a gente vai ter que carregar aqui, esse apetrecho aqui que está em cima da gente, aqui, ó, eu vou te ajudar, eu vou ser aqui, ó, a pessoa que vai estar aqui, carregando junto com você. Bom, continuando, ele fala sobre a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, e que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Lembrando da desobediência que nós temos feito por negar os seus mandamentos e as suas correções. Nas quais, continuando o versículo 7,
nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo isso, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do homem velho, ou do velho homem, dependendo da tradução, com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Refletindo na palavra de Jesus, nas suas parábolas, nós vimos no reino um rei que perdoou uma dívida que era enorme contra outra pessoa, contra um servo dele. E tinha um conservo do mesmo nível que devia muito, mas muito menos. E esse perdoado foi lá e não perdoou essa outra pessoa. Na parábola, nós vemos que isso desagradou ao rei. E isso, as outras pessoas olharam e disseram, opa, vamos lá contar para o rei. Olha a atitude desse cara aí. Foi perdoado tamanha dificuldade, tamanha dívida. E ele não conseguiu perdoar para frente. Não conseguiu perdoar a pessoa que devia muito menos. E é legal a gente usar esses exemplos de dinheiro, porque muitos de nós, quando não conhecemos a Cristo, mesmo conhecendo a Cristo, nós somos muito ligados ao dinheiro. Bom, continuando. Ele fala, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos assim como o Pai os fez, né? Assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. O vínculo da perfeição é o amor. Alguma coisa quer dizer esse versículo. Não pode ser que ele está aqui, nossa, realmente a gente tem buscado ser tão perfeito, a gente sabe que a gente vai errar. Mas no caso, o que é o vínculo da perfeição? O que nos une à perfeição? O que nos torna mais próximo à perfeição? O amor. Continuando no versículo 15. E a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda a sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aqui fala e tudo quanto vocês fizerem. Nós fizemos, no caso, né? E não somente metade. Sabe, pode ser que Jesus não tenha abolido a guarda ao sábado, de fato. Porque aqueles homens não queriam curar uma pessoa no sábado. Mas, poxa, vocês estavam se reunindo no sábado para quê mesmo? E depois nós lemos o Evangelho e nós vemos, não é só um dia. São todos os dias, são em todas as nossas ações que nós temos que guardar para o Senhor. Esses dias nós estávamos em uma reunião, faz tempinho um pouco, mas o moço que dirigia a nossa reunião falou assim, antes da gente fazer alguma coisa, a gente tem que orar a Deus e pedir que Ele siga nesse caminho, que nos dê as respostas, que nos dê a confirmação, que nos acompanhe. E Ele acompanha. Esses dias eu vi uma discussão entre dois teólogos e o mesmo falava assim, nossa, mas se para toda ação nós vamos ter que pedir a Deus antes uma resposta, que coisa é essa que está acontecendo? E eu pensei, poxa, graças a Deus, se que em todas as minhas ações eu peço a Deus uma resposta. Se em todas as minhas ações eu coloque Deus em primeiro lugar. Poxa, eu ia gostar muito.
Porque às vezes, eu acho que é mais ou menos como Paulo falou, às vezes o bem que eu quero fazer eu não faço. E quando eu ver, eu já fiz o mal. Então que Jesus seja o centro. Esteja em todas as nossas ações. Eu não ia ler, mas eu vou ler porque condiz com o assunto que nós estamos conversando. Ali ele fala sobre os relacionamentos dos cristãos, onde ele começa no versículo 18 do 3º capítulo da carta aos Colossenses. Vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, e não as trateis asperamente. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Vós, servos, obedeceis em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo somente à vista, como para agradar aos homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis como recompensa a herança. Servi a Cristo, o Senhor, pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez, e não há acepção de pessoas. E nessa parte nós conseguimos ver algumas partes que são discutidas e foram discutidas na época sobre submissão, sobre o que nós temos que fazer, realmente, mas isso é um exemplo de servidão. Não quer dizer que eu agradar uma pessoa, isso vai fazer eu menos do que ela, ou mais do que ela. Pelo contrário, porque eu fazer bastante por essas pessoas não significa que, tipo, poxa, agora ele vai crescer no seu ministério, porque eu estou ajudando ele. Olha só, ele vai virar um grande pregador. Ele vai ser isso, ele vai ser aquilo. E eu? Poxa, Deus, e eu? Estou aqui pregando, estou aqui fazendo isso, estou aqui fazendo aquilo. Eu não vou ajudar aquela pessoa. Porque eu tenho que ser grande. Eu tenho que bater no peito aqui e tenho que acompanhar o ritmo desse mundo. Eu quero sucesso. Eu quero fama. Eu não vou orar pelo ministério daquela pessoa, você é louco? Será que é isso que Jesus quis pra gente? Será que é isso que Paulo se preocupou tanto em escrever cartas para os cristãos que estavam em determinados lugares? Eu creio que as palavras dele estão... Mas está muito suave aqui. Nos confronta porque o evangelho nos confronta. Mas tipo, tá muito suave. Tá muito calminho. Tá muito amoroso. Porque nós sabemos o tamanho da nossa dívida e o que nós merecíamos. Bom, no capítulo 4 de Colossenses, ali ele continua falando e inicia onde... Eu não sei se tem traduções diferentes, as quais separam esses mesmos capítulos, mas ele continua no mesmo ritmo de vós, senhores, vós e tal. Então ele continua no versículo 1 do capítulo 4 da carta aos Colossenses, falando: Vós, senhores, dais a vossos servos o que é de justiça e equidade, sabendo que também vós tendes um Senhor no céu. Então ele fala para os senhores não cometerem injustiça, eles darem realmente o que foi justo. E nos leva a pensar, porque se nós olharmos de novo para as parábolas de Jesus, nós vemos uma que o rei, o senhor da vinha, estava chamando algumas pessoas a trabalhar e prometeu 1 denário para cada uma. E umas trabalharam de manhã, as outras ao meio-dia, um pouquinho de tarde ali, as outras, às vezes poucas horas, quem sabe 1 hora para o final de receber. E nós vimos essas mesmas pessoas, poxa, no final, indo receber o seu salário. Os primeiros foram aqueles que estavam desde manhã. E eles foram lá e receberam o que foi prometido a eles. Olha, 1 denário para você. Ótimo. E eles ficaram vendo, essas pessoas que entraram depois aí vão receber menos que a gente. E quando eles viram que eles estavam recebendo a mesma coisa, o mesmo que o dono da vinha tinha
tinha prometido para aquelas determinadas pessoas, eles se irritaram, eles disseram, poxa, que é isso? E o dono da vinha, paciencioso ainda, falou, olha, eu paguei o que eu prometi para vocês. Vocês ganharam, na realidade, o que eu prometi para vocês. Eles também. Só que o que nos leva a refletir é realmente esse nosso orgulho. Nós vamos tanto com esse mundo que nós achamos que Deus não pode oferecer coisa boa para as outras pessoas. E nós voltamos lá para o templo e dizemos assim, eu dei o dízimo. Eu fiz isso. Eu fiz aquilo. E nós tornamos uma coisa que poderia ser pura em vergonha, em tristeza. Onde, nossa, o quão meu coração pode se alegrar em realmente eu ajudar pessoas. De repente, se eu tiver condição, e eu tenho, porque quem me sustenta é Deus. Mas nós transformamos as coisas puras de Deus em sistematizações, desculpem a palavra, do demônio. Onde dedicarmos um dia para Deus virou apenas cumprir uma missãozinha. Hoje não vou mexer na lavoura, a ordenança fala isso, vou ficar aqui de boa. Hoje não vou fazer isso, não vou trabalhar no templo, não vou varrer um chão, não vou fazer aquilo ali. Por quê? Porque eu tenho determinados passos a cumprir. E o que tem de evangelho nisso? O que tem de Deus misericordioso nisso? Então o confronto vem de frente. Porque o evangelho vem de frente. Bom, aqui o capítulo 4 ele é bem curtinho na realidade. Porque ele agradece, como muitas vezes ele agradece em suas cartas, porque as pessoas sustentam ele, ele vai em determinado lugar, as pessoas dão comida para ele, fazem isso, e ele dorme em um lugar, enfim. Então Paulo ele agradece muito. Mas eu gostaria de ler a partir do versículo 10. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Bom, versículo 10 não, o versículo 17, capítulo 4 de Colossenses. E dizei a Arquipo, uma das pessoas, ele agradeceu um monte de pessoas aqui, mas no caso, dizei a Arquipo, cuida do ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. E eu não estou dizendo assim, olha, alguém colocou a mão na sua cabeça e disse que você era isso, disse que você era aquilo, até porque Paulo, quando ele fala a Timóteo, ele justamente fala, olha, acredita nas profecias. Retém o que é bom. Não o que retém o que é bom, por exemplo, é tipo, agora eu só vou pegar coisas boas. Tipo, então, você vai ser um grande isso aqui. Opa, recebo. Não é nesse sentido. Mas o que é retém o que é bom na visão deles? O que condiz com o Evangelho? O que condiz com Jesus Cristo, com a palavra que ele nos proferiu. Então tudo que façais como para o Senhor. A bênção apostólica, igual nós chamamos, muitas vezes em muitos lugares, é essa, no versículo 18. Esta saudação é de próprio punho de Paulo. Lembrai-vos das minhas cadeias. A graça seja convosco. E aí ele coloca das situações, resumidamente, que ele vivia passando. E eu penso sinceramente, se de repente... Hoje em dia eu acredito diferente, claro. Mas se daqui a pouco a gente não pudesse mais falar do Evangelho, a gente não pudesse mais demonstrar alguma coisa, o que nós faríamos? Como é que nós iríamos pregar? Como é que nós poderíamos sacrificar a Deus? Não, mas tirando a parte ruim, como é que nós poderíamos servir a Deus? Eu lembro que um dia, eu lembro que eu li, né? Um homem chegou para Lutero e perguntou para Lutero assim, Lutero,
que eu posso fazer para servir mais a Deus? E logicamente, né? O que essa pessoa estava pensando? Poxa, eu vou ter que desistir do meu emprego aqui, eu vou ter que começar tipo, vou ter que estudar a Bíblia agora 200 vezes ao dia, vou ter que ler a Bíblia 50 vezes ao ano, vou ter que fazer isso, vou ter que dar todo o meu dinheiro que eu ganhar agora, vou ter que... Enfim, ele estava pensando maluquices em questão disso. Até poderia ser, se ele quisesse parar de trabalhar para servir, nossa, que coisa linda que ele ia fazer. Mas no caso, essa seria o pensamento dele. E Lutero perguntou, o que o senhor faz agora? Aí ele respondeu, eu sou sapateiro, eu faço sapatos. E Lutero respondeu, então, faça ótimos sapatos. Amém? Essa é a reflexão de hoje. Com o evangelho que nos confronta. E com o evangelho de Jesus Cristo que nos constrange com o seu amor e tamanha misericórdia. Então, se eu puder dar uma dica pra gente e pra você que está assistindo e que vai assistir, façam bons sapatos. Amém?